Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do componente curricular Controle de Qualidade 1. Na aula de hoje, nós vamos dar apenas uma breve introdução em relação a essa disciplina, falando um pouco da introdução ao controle de qualidade de medicamentos. Bem, antes mesmo da gente entrar nessa questão específica de medicamentos, a gente vai passar por alguns conceitos básicos da qualidade. Então, se a gente pegar o conceito de Gill, em 2005, o conceito da qualidade, embora bastante subjetivo, ele pode ser definido de um modo bem simples, como um conjunto de atributos que se deseja para um determinado produto. Então, esse conceito é bastante abrangente e a gente vai investigar quais são os aspectos mais relevantes da qualidade na nossa área, na área de produção de medicamentos, na área farmacêutica. Então, fazendo aqui um retrospecto histórico breve, essa preocupação com a qualidade, ela vem de longa data. Desde a época, a gente tem alguns registros históricos, por exemplo, os fenícios, eles eram tão rígidos com essa questão da qualidade que eles chegavam a amputar as mãos de alguns trabalhadores que produzissem algum produto que estivesse fora de padrões que foram estabelecidos. Então a gente vê que isso não é uma questão nova, então a gente tinha naquela época, nas épocas mais iniciais da civilização humana, a produção era artesanal, era manual, e mesmo assim se tinha uma preocupação em obter produtos com a qualidade, com determinados padrões. E aí a gente vai ver que ao longo da história, essa qualidade, esse conceito, ele evoluiu gradativamente, de acordo com alguns pontos mais relevantes. Então, a qualidade ela passou por três principais fases. A primeira delas foi a era da inspeção. Então, o foco era basicamente o quê? Nos defeitos. E isso basicamente antes da Revolução Industrial, onde os produtos eram realizados manualmente um a um. Então se inspecionava no final de uma peça que foi produzida, por exemplo, de uma panela, enfim, de uma ferramenta, essa inspeção manual, onde se verificava se havia algum defeito, tá? Só que aí o que aconteceu? Com a Revolução Industrial, a produção começou a ser em uma escala muito mais alta. Então, quando você tem uma produção em larga escala, você utilizar essas técnicas de inspeção produto a produto, ela fica às vezes um pouco inviável dentro da rotina de uma indústria. E aí surgiu a necessidade de utilizar a estatística como ferramenta para se realizar o quê? Uma amostragem. Então você tinha a produção de 10, 100 mil, 1000 de um determinado produto, 1000 unidades de um determinado produto, só que não era viável você inspecionar esses 1000, 10 mil ou 100 mil unidades desse produto. Então, qual foi a saída encontrada? A amostragem. Então a gente vai ver que a estatística ela é fundamental para o controle de qualidade. Imagine, a gente produz na indústria milhões de comprimidos, 100 mil comprimidos ao dia de um determinado lote, não tem como a gente testar todas essas unidades, mas a gente precisa garantir que esses comprimidos, por exemplo, nessa produção, estejam dentro dos parâmetros. E como a gente faz isso? Através de ferramentas estatísticas, que a gente vai ter um bloco só para trabalhar aqui quais são as ferramentas estatísticas mais importantes no controle de qualidade. Então, isso vem, esse controle, essa era estatística, a partir da Revolução Industrial, porque uma vez que você tem uma larga produção, você não tem como testar todas as unidades produzidas. E aí, em seguida, a gente vem com a era da qualidade total, ou seja, não vamos só observar lá no final se houve ou não algum defeito, alguma falha no processo produtivo, mas sim começar a controlar esse processo para evitar que esses produtos saiam fora do padrão, porque isso é um prejuízo para qualquer indústria, um produto que está fora da especificação, um produto que vai ser descartado. Então, começou a se perceber que era mais econômico, era muito melhor
focar não só na produção no produto final, mas também no processo. Então, qual etapa do processo produtivo poderia estar trazendo esse defeito que a gente está encontrando lá no final durante essa análise? Então, ver a era da qualidade total, que a gente vai ver que ela engloba muito mais pontos do que apenas no controle de qualidade específico lá do produto acabado. Bem, então queria mostrar para vocês, né? Então a gente tem aí várias etapas ao longo do tempo, como esse controle de qualidade, né, de uma maneira geral, vem passando. Então, desde o estágio 1, como nós falamos, o enfoque era no produto. Então, esse enfoque no produto, você já estava com o produto pronto e tinha o objetivo de observar se esses produtos estavam dentro de um padrão, se eles atendiam à especificação. Depois eles começaram a perceber, não adianta focar no produto, porque uma vez que o produto está pronto, e ele não está dentro do padrão, você tem um prejuízo para a empresa. E aí começou-se a procurar o que enfoque no processo também, englobar esse processo. Então, quais etapas desse processo produtivo são críticas e podem impactar no produto final? Então, a gente tem um estágio, né, evoluindo aí para o controle em processo e não só no processo, mas às vezes é um sistema, né? Então, às vezes dentro de um sistema, né, você tem vários processos. Será que essa sequência de processos ela é adequada? Esse fluxo é adequado? Então, você começa o quê? A crescer um pouco mais, a ampliar esse foco da qualidade dentro do sistema produtivo como um todo, tá? E aí verificaram bem, a gente está controlando as variáveis, verificando o produto final, verificando se está acontecendo, quais são os problemas dentro do processo, dentro do sistema, mas a gente sabe que sempre os erros, né, claro, eles são reduzidos, mas eles persistem. E aí se começou, né, a ver uma chave que era fundamental, que era enfoque humanista. Por quê? Porque esse processo produtivo são realizados por pessoas e, como nós sabemos, os seres humanos são passíveis de erro. E aí verificou-se, né, a necessidade desse estágio 4, de ter esse enfoque humanístico, ou seja, de qualificação da mão de obra. Por que que esse trabalhador está cometendo, né, falhas mais periodicamente do que outros? Será que é a questão da jornada de trabalho, que está muito pesada? Será que esse trabalhador ele não está devidamente qualificado? Ele precisa fazer algum curso extra, né, algum treinamento? Ou esse funcionário ele não tem uma boa aptidão para aquele cargo, para desempenhar aquela função e ele pode ser remanejado para um outro setor? Ou esse indivíduo ele não se relaciona bem no meio que ele está trabalhando com seus colegas? Então a gente tem que verificar, né, essa questão do ambiente de trabalho. E aí pensando nessa questão do ambiente de trabalho, que não é só um indivíduo, mas esse indivíduo, ele interage com outros indivíduos e isso vai afetar sim o processo. E aí começou o enfoque na sociedade. Esse indivíduo ele está inserido em que contexto socioeconômico, por exemplo, tá? Então esse enfoque, tanto onde esse ser está inserido, quanto também, né, o que a sociedade também espera desse produto, né? Então pensando, né, principalmente com a concorrência, que sempre aumenta, né, com o passar dos anos, começou a buscar qual era a expectativa da sociedade em relação à minha empresa, em relação ao meu produto. Eu tenho como atender isso? Então a gente vê que a gente só vai subindo, né, nesses estágios, englobando cada vez mais outros aspectos, até a gente chegar no enfoque no cliente, tá? Então, hoje, né, as empresas procuram conhecer o perfil dos seus clientes, quais são as expectativas dos seus clientes e para justamente conseguir concorrer, ter maior competitividade dentro de um mercado altamente competitivo. Então, o que ele espera do meu produto? Será que eu posso agregar algum valor além do meu produto em si? Então, isso, né, vem sendo trabalhado, né? A gente saiu ali lá do enfoque monístico da sociedade, chegando no cliente, que é o principal alvo. E aí, claro, né, a gente avança um pouco no, né, um enfoque estratégico. Então, uma vez eu conhecendo meus clientes, qual a estratégia que eu vou conseguir alcançar esses meus clientes? E é o que a gente vê hoje, principalmente com o boom das redes sociais, da inteligência artificial,
né? Cada vez mais empresas buscam ferramentas computacionais para atingir em cheio os seus clientes, para fazer com que o seu produto tenha um grande alcance. E a gente, né, com certeza vocês já devem ter se deparado com a experiência de você fazer uma busca no Google, no seu celular ou no seu computador de um determinado produto e imediatamente começar a aparecer para você no feed ali das redes sociais ou algumas chamadas dentro do próprio computador de propaganda daquele produto. Né? Então existe aí toda, né, a questão da inteligência artificial, onde ele vai coletar, olha, Angélica está interessada num shampoo para lavagem a seco. Por exemplo, eu estava procurando um shampoo para lavagem a seco. E aí eu comecei a buscar, nossa, choveu propaganda de várias marcas, né, sem eu estar fazendo essa busca ativa. Então basta isso o quê? Isso é inteligência artificial. Né? São esses programas que conseguem, né, verificar isso, verificar a intenção, né, de um cliente e atingir mais rapidamente a sua clientela. Tá? E aí, claro, a gente tem que focar, né, para a área farmacêutica. E na área farmacêutica, a gente tem esse estágio com enfoque legal. Claro, a gente precisa atingir uma clientela, mas a gente tem que pensar também que nós temos que cumprir requisitos legais, uma vez que a gente trabalha na área da saúde. Então, nossos produtos, né, além de todos esses enfoques que a gente já falou aqui, nós precisamos, né, principalmente atender o enfoque legal. E aí a gente vai, né, ver que boa parte da disciplina vai se debruçar a atender principalmente a Anvisa. Né? Então, o que a Anvisa preconiza para um determinado produto farmacêutico, quais são as especificações, quais são os requisitos legais. Porque sem atender esses requisitos legais, eu não tenho autorização para comercializar o meu produto. Bem, e aí a gente, né, vê na qualidade em relação à aplicação técnica, né, que é mais voltada para a nossa área, uma vez que a gente trabalha na área de medicamentos, a gente pode fazer aqui um retrospecto, por exemplo, dos celulares. Como os celulares, né, nos últimos 30 anos evoluíram, né, e muito rapidamente. Né? Então a gente tinha desde esse modelozinho, esse modelo eu não cheguei a ter não, gente, esse era mais bem antigo, eu me lembro, né, pessoas muito ricas que tinham acesso a celulares na década de 90, me lembro desse celular da década de 90, vendo algumas pessoas utilizar. E aí a gente evolui para esse Nokia, que eu acho que muitos de vocês, né, já devem ter visto, eu acho que vocês eram criança, né, nessa época, mas esse foi o meu primeiro aparelho celular, né, chegou a me dar nostalgia quando eu vi aqui esse Nokia que a gente chamava de caixãozinho, né, tá aqui o caixãozinho, né, mas eu acho que vocês ainda eram crianças, provavelmente nessa época esse Nokia foi início dos anos 2000, né, talvez muitos de vocês eram muito pequeno. E aí a gente já vê, né, esse Motorola um pouquinho mais moderninho, né, que foi lançado. Eu cheguei a ter um modelo mais ou menos parecido com esse, eu acho que não. E aí você vai vendo, né, quando a internet, quando você começa a acessar a internet pelo celular, isso eu acho que foi lá por volta de 2010, 2011, se eu não me engano. Isso, assim, revolucionou, né, a questão dos celulares, porque antes o que a gente usava no celular? Nós utilizávamos para realizar a ligação e receber SMS, e a gente ainda pagava, né, lá alguns centavos por cada SMS. Hoje, quem é que usa SMS, gente? A gente nem, né, é muito difícil, é basicamente só quando uma empresa que mandar algum código de segurança para o nosso celular, mas ninguém manda torpedo. Né? Uma vez que a partir do ano de 2010, 2011, se não me engano, a gente começou a ter a internet no nosso celular. Então isso abriu assim, o celular a partir daí, ele entrou assim em um outro estágio, em outro nível, com esse upgrade, né, de você acessar a internet, de você praticamente hoje são mini computadores que a gente tem na mão. Então você entrar no Facebook, você fazer pesquisa no Google, né, é uma outra realidade. Tá? E aí, claro, você vai evoluindo para modelos um pouco mais modernos, né? Aqui ainda era aqueles tecladinhos, né? E depois fez touchscreen. Não, meu primeiro celular touchscreen, gente, eu tinha muita dificuldade para poder clicar, apertar as coisas. Eu não nasci nessa geração que os meninos, as criancinhas hoje, eles já têm um dedinho ali levezinho, né? E mexe, faz tudo. Nossa, eu com essa mão desse tamanho, eu senti dificuldade para me adaptar
a esse modelo. Eu fui ter um celular desse modelo, gente, lá depois de 2014, 2000, não, 2015. Né? Antes disso eu tinha um mais ou menos desse estilo aqui. Não Motorola, era um Nokiazinho mais ou menos com esse modelo. Né? Então, eu me lembro que os primeiros touchscreen, porque as pessoas tinham dificuldade ainda com a mão, vinha que tipo com a canetinha, né? Tinha aquelas canetinhas fininhas para a pessoa ir teclando, né? Até a gente evoluir aí pro iPhone. Né? Eu não tenho iPhone, o iPhone, tá, gente? Mas assim, é o que a gente vê assim de mais avançado, né? Que faz assim, né? A câmera, hoje em dia a gente nem compra mais câmera externa, câmera digital, né? Porque tudo você faz pro celular, você filma, você tira foto, você, né, já posta nas redes sociais, envia por WhatsApp. Então a gente vê, né, como os celulares, né, principalmente nos últimos 10, 15 anos, eles evoluíram muito rapidamente. Então imagine, para uma pessoa que tinha na década de 90 um celular como esse, ele estava luxando, ele estava na ostentação. Né? Eu me lembro que tinha lá, era o dono da academia de judô na época que eu fazia, né? Ele tinha um celular desse, nossa, eu achava super chique, ele atendia assim no meio da rua. Eu tinha acho que uns 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. E aquilo ali era a ostentação, né? E eu mesma fui ter meu primeiro celular, foi lá para 2004, mais ou menos, que eu fui ter um caixãozinho desse aqui, né? E aí hoje a gente vê, né, que se a gente pensar no celular desse nos dias de hoje, ou até no caixãozinho Nokia, né, que eu tenho saudade desse celular, que o celular não quebrava, que a gente tinha isso, né, esses celulares mais antigos, né, acho que isso, os eletrônicos, né, eu percebo que nesses últimos anos eles quebram cada vez mais rápido, né, justamente para poder forçar, né, eu imagino, fazer com que o cliente esteja sempre comprando novos aparelhos e alimentando a indústria. Ou então eles criam assim modelos super hiper mega modernos, né? E hoje a gente tem aí até um iPhone que tem que o pessoal considera até como patrimônio, tem celular que você vai pagar mais de 5, 6 mil reais. Então, enfim, a gente vê pelos celulares como conceito de qualidade. Né? Então, esse celular da década de 90, do ponto de vista de qualidade, era ruim para aquela época? Não. Esse celular era maravilhoso. Né? Poucas pessoas tinham acesso. Agora, ele, obviamente, nos dias de hoje, ninguém ia querer um celular desse, ninguém ia querer um Nokia modelo caixãozinho desse, mas para aquela época ele atendia muito bem as necessidades. Então a gente vê que esse conceito de qualidade, ele é bastante dinâmico, né? Que a gente vai falar um pouquinho desse dinamismo. Bem, então o que é qualidade, né? No nosso caso, a conformidade, a concordância, um ato, um processo está de acordo com uma exigência legal, né? Então, corresponder às especificações, no nosso caso, adequação ao uso, então aquele medicamento eles têm que estar adequado para aquela finalidade, tá? Obediência às normas legais, o efeito, a aplicação desse produto, e aí a gente vê que tem aí um processo dinâmico, né, em relação às empresas e à satisfação do consumidor. E na nossa área farmacêutica, tem como a gente ter algum diferencial, uma vez que a gente tem que atender prioritariamente, né, aos requisitos legais? E a gente vai ver que sim, que as empresas, né, as empresas farmacêuticas, as farmácias de manipulação, têm se reinventado nesse sentido, de não só oferecer um produto de qualidade, que é o mínimo, mas atender cada vez mais as expectativas do cliente. Então, esses padrões de qualidade, né, satisfazer, né, as expectativas do cliente é um mundo, é um nicho de mercado para que as empresas possam ter uma boa competitividade. Então, está muito ligado à subjetividade dos usuários, aos desejos e preferências pessoais. Então, por isso que hoje a gente utiliza, sim, essas ferramentas computacionais, né, esses programas que vão buscar a nossa clientela, uma busca ativa nesses clientes. Então, a gente não está mais na era de esperar o cliente vir até o nosso estabelecimento e realizar a compra, ou ir até a farmácia e realizar a compra, mas se busca atingir, né, esse público num alcance ainda maior, né? Então, e o que a gente observa, principalmente na área farmacêutica, nem sempre um produto de alta qualidade do ponto de vista técnico é um produto que vai atender a questão dos clientes, né, das expectativas, né, uma vez que existe essa subjetividade. Então, hoje a gente vê que as farmácias de manipulação
também estão aí procurando, né, se inserir nas redes sociais, buscar esse público, né, essa criação de aplicativos onde você, por exemplo, vai manipular um medicamento, né? Então hoje já tem essa possibilidade, algumas farmácias de manipulação, você tira uma cópia, né, da sua receita, envia para esse aplicativo ou por WhatsApp, eles já realizam o orçamento, te passam um preço, você realiza o pedido e aí você ou vai até a farmácia só para retirar o seu produto, o seu medicamento manipulado, e inclusive você tem até entrega. Né? Então você pode também optar, pagar um preço a mais por entregar esse medicamento na sua casa, se tiver retenção de receita, no momento do pagamento, né, você pode pagar com cartão de crédito, no momento que o motoboy vier entregar, e você, por exemplo, se tiver, entrega a receita, se for um medicamento controlado, por exemplo. Então, sem sair de casa, olha só como evoluiu. Né? Então, isso que as farmácias de manipulação viam como desvantagem, porque você tinha que ir pelo menos 2 vezes presencialmente, né? Obviamente, as farmácias de manipulação você tinha que ir lá, né? E muitas se situam, no caso da nossa cidade, no centro da cidade. Você tinha que ir lá, fazer o pedido, depois voltar 2 dias, por exemplo, para buscar a sua formulação. E hoje você consegue isso sem sair de casa. E com a pandemia, principalmente, nossa, essas ferramentas, elas deram um boom, né? Porque houve ainda mais, né? Elas impulsionaram essa questão, né, do delivery, né, inclusive de medicamentos manipulados. Então, o nicho mercado da farmácia de manipulação que não se adequou a essa tendência, ela vai ficar de fora, porque aí você pode até fazer vários orçamentos, eu nem preciso perder tempo. Eu vou lá na Fórmula, peço orçamento, vou na Natfarma, vou na Arte Magistral, vou na Vitaflora, vou na Marcela Dourada, enfim, eu posso ter vários orçamentos sem sair de casa, só por um WhatsApp, por exemplo. E aí eu já sei, bom, o melhor preço está nessa farmácia. E aí você já encomenda o seu medicamento. Então você ganha muito tempo, né? Então, e essa questão, né, de você atender esses clientes, né, a gente precisa ter uma equipe ali dentro da nossa empresa que se ocupe, né, com essas estratégias, que veja, né, essas tendências de mercado, de como atingir cada vez mais, né, a sua clientela, ainda mais na hora de medicamentos. Medicamentos não se pode fazer propaganda, né? Ele tem que ter ali uma prescrição médica. Então, como é que a gente vai conseguir concorrer com outras farmácias? Então, através desse diferencial, né, desse tipo de serviço, né, colocando um brinde. Né? Eu fui na farmácia de manipulação, né, que eu sempre manipulo, e aí ganhei um creme para, né, rachadura dos pés. Eu adorei, que eu já ia comprar um creme desses e veio como brinde. Então, existem várias maneiras de você atender, satisfazer esses clientes, fidelizar esse cliente sem infringir a legislação, né? Porque a gente trabalha com medicamento, a gente não pode, né, fazer ali a empurroterapia. Bem, e no nosso caso, a gente tem que ter, assim, cumprimentos legais de alguns aspectos, né, das especificações, a relação custo-benefício e atender todas essas exigências legais. E aí a gente tem várias RDCs que vão nortear os nossos serviços. Bem, e aí claro que a gente tem que procurar a melhoria contínua. Né? Então, assim como os celulares, a gente vê que cada vez mais eles acrescentam funções. Dentro do nosso nicho de mercado, a gente também tem que melhorar continuamente, não só do ponto de vista técnico, mas também melhorar esses processos. Ainda mais, por exemplo, medicamento, é mais difícil a gente conseguir um cliente perceber a qualidade, né? Ela não é tão palpável como o celular. O pessoal, olha, esse celular tem 10 funções, esse tem 20 funções. É o mesmo preço, eu vou levar esse tem 20 funções. Medicamento, não. Porque o nosso público, ele desconhece as questões que estão por trás da qualidade do medicamento. Você não vai falar. Eu não tenho como fazer uma propaganda, por exemplo, a minha cápsula ela tem um tempo de desintegração de 5 minutos, a do concorrente tem 10 minutos. O cliente vai olhar para você, oi? Né? Ele não vai entender nada. O que é tempo de desintegração? Né? Então é difícil a gente traduzir isso. Né? Eu faço um controle de qualidade, meu peso médio dá uma variação menor do que 1%. Então, olha só como é complicado na nossa área a gente ser um pouco mais transparente, o cliente compreender a qualidade dos nossos produtos. Então, infelizmente, em relação ao medicamento, o preço
acaba sendo, né, o fator decisivo na escolha entre uma farmácia de manipulação A, B e C. E aí, como é que a gente vai conseguir concorrer? Né? Então, a gente vai buscar o quê? Ter um atendimento diferenciado, ter ali um farmacêutico que faça, né, consultas, que explique de maneira detalhada, né, o uso desses medicamentos, que tem uma orientação, né, é um brinde, enfim, outras, é um atendimento, é a questão até da loja em si, do conforto, de você ter, né, é muito melhor, você se sente muito melhor você entrando numa farmácia bonita, iluminada, arrumada, né, decorada, do que você ir numa farmácia que o ambiente não é tão bonito assim. Então, existem, né, diversas estratégias, né, já que a gente não tem como argumentar nessa questão técnica. Né? A gente não tem como explicar para o nosso cliente tecnicamente por que, que o nosso produto é melhor do que o da concorrência. Né? Então, isso precisa de um conhecimento muito específico. Então, a gente tem essa alimentação. Se a gente lembrar, por exemplo, né, o Sonridor, né, ele conseguiu na propaganda de medicamento, né, eu acho que trazer um pouco disso, né, porque eles fizeram um analgésico em formato de comprimido efervescente. E aí ele mostra que, por ser um comprimido efervescente, ele vai ter um tempo de início de ação mais rápido. Então, eu acho que ficou claro, né, para o público que aquela formulação na forma de comprimido efervescente traz sim uma vantagem, porque a pessoa que está com dor, ela quer um efeito imediato, ela quer parar de sentir dor. Então, nesse aspecto, né, foi possível mostrar qual é o diferencial do Sonridor em relação, por exemplo, a outros analgésicos, né, de comprimido convencional. Bem, e aí claro que a gente tem que ver a questão ética, né, profissional dentro da empresa. Então, sempre buscando manter os aspectos éticos. Tem uma questão também estratégica da gente, né, argumentar, ver a competitividade dos nossos negócios. Então, como eu posso tornar minha farmácia mais competitiva, né? E a responsabilidade, né? Porque a gente trabalha com produtos da área de saúde. Então, a gente tem que, no mínimo, garantir a segurança e eficácia dos nossos produtos. Imagine um indivíduo consumir um medicamento que foi produzido pela nossa farmácia e ele ter alguma reação ou aquele medicamento estar com a dosagem fora da especificação. Então, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, tá? Então, nessa qualidade, né, pra gente, que é a qualidade? A gente tem que corresponder às especificações, isso é o mínimo. A adequação do uso, o nosso produto tem que estar adequado, né, para aquela finalidade. A questão do tempo, né, e a economia. Então, claro que se eu demorar mais tempo para produzir um determinado produto, ele vai ter um custo maior. E será que esse custo ele vai valer a pena? A obediência às normas legais, que a gente, né, tá ali preso, né, dentro das RDCs, né, e o efeito, a propriedade da aplicação desse produto. Né? Esse produto ele tem que ter um resultado ali, o paciente ele tem que conseguir realizar o tratamento dele de maneira satisfatória. E aí, dentro, né, da área farmacêutica, né, os objetivos do controle de qualidade é realmente ter medicamentos cada vez melhores, ou seja, mais eficazes, mais seguros, menos tóxicos e mais estáveis, que a gente também tem a questão da estabilidade, que a gente vai falar lá no final do curso, né? As formulações, eu já comprei medicamento manipulado que separou as fases, né? Eu comecei a usar, com uma semana, estava lá todo aguado. Né? Então, essa questão da estabilidade, né, na produção magistral, ela é bem crítica. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma hidroquinona que eu comprei, né, e ela, quando eu abri, ela já estava com mostarda. Então, isso também é qualidade, né, a questão da estabilidade do produto. Esses sistemas de qualidade a gente vai falar numa aula à parte, então eu vou pular esse slide, tá? E aí a gente lembra das ISOs, né? Então, a tão famosa ISO, que é a International Organization for Standardization. Então, essa organização internacional para padronização, e ela não é exclusiva da área farmacêutica. A gente vai ver que tem ISO para as mais diversas áreas. Né? Então, a ISO ela surgiu, né, em Genebra, justamente na Suíça, em 1947, quando ela foi fundada, né, onde ela abrange em mais de 150 países, com a necessidade de quê? De uniformizar a qualidade dos produtos por conta do comércio internacional. Então, com a globalização, ela avança cada vez mais. E aí, com o avanço da globalização, eu posso confiar num produto que eu
adquirir de origem chinesa, de origem europeia, de origem latina? E como é que eu vou, né? Existe alguma norma internacional onde que esses produtos eles têm que atender alguns requisitos mínimos? Então, basicamente foi essa a função da ISO, padronizar, estabelecer normas internacionais para um determinado produto. Então, essa normalização dessas normas, elas facilitam bastante essas trocas internacionais, tanto de bens como também de serviços. Né? Então, vai ter essas cooperações na área da atividade intelectual, científica, tecnológica e econômica. Então, o trabalho da ISO é desenvolver esses acordos internacionais, né? Vai ter um processo consensual para essa aplicação. Então, nenhuma legislação de nenhum país vai exigir que a sua farmácia, por exemplo, tenha certificação ISO. Ela não é obrigatória. Mas essa certificação ISO, ela vai possibilitar, né, o seu produto ter aí um destaque no cenário internacional. Então hoje se tem aí mais de 10 mil normas, né, e cada número daquelas normas significa, né, um tipo de serviço, por exemplo, tá, como nós temos nas farmácias. E aí quando você entra lá, estabelecimento tem certificação da ISO 9001, ISO 9002, né? Apesar da maioria dos clientes não saber exatamente o que é isso, também é marketing. Né? Ah, não, essa. E aí, claro, para você manter essa certificação, vai ter lá N requisitos que a sua empresa, né, ela vai ter que atender e ela vai ser auditada, tá? Então, a ISO acaba sendo bastante interessante e acaba sendo estratégia de marketing, algumas farmácias de manipulação, só que ela também engessa um pouco, né? Então, para você manter o certificado ISO, algumas coisas não são permitidas e aí o empresário ele fica um pouco engessado. E aí algumas estratégias para aplicar a qualidade, né? Então a gente vê a qualidade ali do ponto mais micro, que é dentro do laboratório de controle de qualidade, até num aspecto mais amplo, mais macro, que é na qualidade total, passando pelas boas práticas de manipulação ou fabricação e pela garantia da qualidade. Nós vamos abordar mais detalhadamente esses aspectos da garantia e da qualidade e a qualidade total em outras áreas. Aqui a gente vai dar só uma breve introdução. Então, se a gente pegar aqui nesse primeiro estágio, no estágio micro, né, o controle de qualidade é aquilo que a gente faz no laboratório com os produtos, né? Então, é um conjunto de operações onde a gente vai observar a conformidade, tanto da matéria-prima que chega no nosso estabelecimento, do material de embalagem, o produto em processo e o produto acabado. E é a verificação com a especificação. Atende ou não a especificação, né? Normalmente no laboratório analítico. E aí a gente, né, tem aí que é a primeira fase, né, que é numa escala mais micro. Só que aí a gente tem que ver o seguinte: o meu produto ele vai ser um resultado do processo de produção. Então, se eu tiver algum problema na produção e eu não corrigir, eu vou sempre receber amostras, lotes que estejam com problema. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? Que a gente vai ver lá as boas práticas de manipulação e as boas práticas de fabricação, porque se o produto ele é feito fabricado de maneira correta, ele vai ter menos chances de ser reprovado pelo controle de qualidade. E aí a gente vê, né, o BPM, né, que é boas práticas de manipulação, ou BPF, né? Aqui é para farmácia de manipulação e aqui na escala industrial, que é o BPF. Então ele faz parte da garantia de qualidade, onde você vai ter normas específicas, né, alguns requisitos mínimos que vai orientar a produção, a questão da higiene daquele ambiente, os processos, o controle para garantir a questão também sanitária. Tá? E aí isso tudo vocês vão estudar mais profundamente em OSP e tecnologia farmacêutica. E aí, além, né, dessa questão da produção em si, a gente vem para a garantia da qualidade, certo? Então alguém tem que supervisionar a produção, alguém tem que supervisionar o controle, né? E essa supervisão, a gente vai falar separadamente, é através da garantia da qualidade. Então a garantia da qualidade que a gente chama que é um esforço documentado, né? Você vai tudo que é feito dentro da farmácia de manipulação ou dentro de uma indústria farmacêutica tem que ter documento, tem que ter ficha, tem que ter um acompanhamento. Quem pesou, quem mediu, quem misturou. Então, são fichas, né, impressas, onde cada funcionário, eu pesei esse lote, coloco meu nome e boto a data.
meu colega fez a separação da embalagem. Enfim, cada processo você vai ter isso. Aí eu medi o pH deu tanto. Então, tudo isso, né, dentro da garantia, você vai ter documentação para todos os lotes de todas as etapas envolvidas na produção daquele medicamento, desde quem recebeu a matéria-prima até quem despachou esse lote para um determinado distribuidor, tá? Porque isso vai me permitir uma rastreabilidade. Então, se eu tiver um problema lá no mercado em relação ao lote, eu tenho como rastrear todas as fichas e saber qual foi o ponto ali crítico, onde foi que aconteceu o erro para aquele produto ter ocorrido algum defeito, enfim. E aí a gente tem o que? A garantia da qualidade, que é mais a parte burocrática, mas ela supervisiona ambas. E aí a gente tem a qualidade total, que vai englobar tudo. Então, todas as atividades que envolvem a qualidade da empresa, né? Dentro da garantia da qualidade, né? Até a questão também dos clientes, né? Então, atendimento diferenciado, produtos diferenciados específicos, serviços de assistência e atenção farmacêutica. E aí a gente tem a qualidade total da nossa empresa, que vai incluir desde o aspecto micro, que é o controle, até a produção, até a garantia, que é a parte documental, né, de supervisão do produto. Enfim, aqui a gente tem o marketing, dentre outras ferramentas que a empresa pode utilizar para ter uma maior qualidade e maior competitividade dentro do mercado. Então a gente vê, né, que um está englobado e a qualidade total engloba todos os demais. Tá? Então, para se conseguir chegar à qualidade total, precisa construir um sistema que proporciona a integração de atividades da farmácia e de todos os trabalhadores, ter uma linguagem única, né? Uniformização, padronização. Então, essa é a palavra carro-chefe do controle de qualidade. Padronização, os nossos produtos precisam estar dentro de uma especificação. Então, você está numa linha de produção, né? Esse comprimido desse lote ou essa cápsula tem que ser igual a todas as outras. Eu não posso ter. Então, o que é que foge da qualidade? Aquilo que foge do padrão. Então, a gente tem diversas ferramentas para garantir que isso, né, que essa qualidade esteja sempre presente dentro dos nossos lotes. Bem, aqui são algumas referências, né, que a gente utiliza principalmente de legislação, mas assim, o livro mais importante para a gente trabalhar o conteúdo de controle de qualidade é esse aqui, Controle Físico-Químico de Qualidade de Medicamentos. Ele tem na biblioteca, eu não encontrei, eu acho que ele não tem versão digitalizada. Quem tiver interesse um pouco mais por essa área, pode realizar a compra desse livro. É um livro excelente. Infelizmente, na área de controle, a gente tem pouca literatura de livros, a gente tem muita legislação, né, RDCs, as farmacopeias que a gente vai falar, né, e esse foi o primeiro livro assim, produzido dentro do Brasil, né, escrito, né, em língua portuguesa, que atende melhor a disciplina de controle de qualidade. Ele é relativamente recente, ele é coisa aqui de 2008, 2010 para cá. Então, um livro que eu recomendo bastante para vocês, para a gente trabalhar essa disciplina. Então, gente, até a próxima aula. A gente fica por aqui.